Um vídeo de história em alguns minutos. Hoje vamos falar um pouco sobre entretenimento, ou se para ser mais específico, xadrez. Isso mesmo. Espero que vocês gostem tanto de xadrez quanto desse vídeo. Em primeiro lugar, esse vídeo aqui não vai buscar querer explicar como jogar xadrez ou como jogar melhor xadrez. Não esperem isso. Primeiro porque não sou lá um grande jogador. Até recentemente baixei alguns aplicativos de jogos de xadrez para jogar online contra outras pessoas, só que a minha colocação não é lá das melhores, então não vou nem mencionar qual é, mas não é lá das melhores. Então não estou aqui para ser um professor ensinando a jogar xadrez, ou muito menos ensinando a jogar muito melhor xadrez do que o seu adversário. Não. Estou aqui para trazer algumas curiosidades e trazer um pouco da história do xadrez, que é um tanto interessante, se vocês abrirem os corações para ouvirem ela. Em primeiro lugar, quero que tenham em mente que o xadrez é formado por 8 casas aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sou estudante de história, por isso que estou contando, porque não tenho muita facilidade com números. E é formado por mais 8 casas aqui, ou seja, é um quadrado. Se você estiver no tabuleiro de xadrez retangular ou triangular, o negócio está tenso, hein? Tem que ser um quadrado de 8 por 8. Em geral é dividido, é claro que isso é perceptível, por casas pretas, brancas, pretas, brancas, pretas, brancas, e assim sucessivamente, formando um quadriculado colorido, digamos assim. É claro que pode existir variações, que não necessariamente é a cor preta ou branca, mas em geral é para ser assim. As peças também são divididas em cores. Existem as peças pretas e as peças brancas. E cada uma dessas cores simboliza um dos jogadores. Cada jogador tem tem 16 peças. 8 peças chamadas peões, 8 peças dessas que seriam os peões, e tem mais um par de torres, um par de cavalos, um par de bispos, uma rainha, infelizmente dessa não é um par, e um rei, formando assim as 16 peças. Elas geralmente têm valores e tudo mais, mas não vou entrar nessa questão aqui, não é necessário. O xadrez, para quem não sabe, para quem nunca jogou, ou para quem é um jogo de tática e estratégia. Não contando muito com a questão sorte, é mais difícil alguém conseguir se dar bem no xadrez somente pela sorte. Pode ser que aconteça, mas em geral conta-se mais a questão da estratégia e da tática. E é um jogo com 2 pessoas. Existem variações, eu já vi que existem mais pessoas ali, mas aí é um campo modificado, com algumas modificações de regras e tudo mais, mas o clássico é entre 2 pessoas. O jogo de xadrez tem como objetivo principal o enxadrista, é isso mesmo. Enxadrista seria o cara ou a mulher que jogaria xadrez. Enxadrista ou enxadrista. Bem, o objetivo do enxadrista ou da enxadrista é colocar em xeque-mate o rei adversário. Então, se você é um rei preto, você coloca em xeque-mate o rei branco. O interessante que é que vocês tenham aqui em mente é o seguinte. É claro que vocês não podem colocar em xeque-mate de primeira. Vocês, em primeiro momento, tem que colocar em xeque e depois xeque-mate. Porque acontece que se você colocar xeque-mate de primeira, isso na verdade vai invalidar uma movimentação do rei adversário, podendo empatar. E no jogo de xadrez é um pouco frustrante quando você empata, então é melhor você colocar em primeiro cheque e depois em mate. O termo checkmate é um termo de origem árabe, se não me engano é de origem árabe ou persa. De origem árabe no caso. E esse termo teria como tradução, é claro que foi modificado um pouco a sonoridade dele, deve ser charlat ou alguma coisa assim, mas a sua tradução literal seria rei está morto, o rei está morto. Então simbolizando a ideia de que o rei adversário foi pro brejo.
Bem, existe uma série de jogadas e estratégias que tem no xadrez, como o roque, o passante, mas não vai vir ao caso aqui. Uma outra coisa importante, só para deixar claro, antes de entrar um pouco na história do xadrez, é o seguinte, senhoras e senhores. O estudo sobre o xadrez, as pessoas que dedicam a estudar xadrez, na verdade as pessoas não, o estudo sobre o xadrez se chama enxadrismo. Enxadrismo no Brasil e xadrezismo em Portugal. O jogador se chama enxadrista. Isso mesmo, é um nome engraçado, mas o jogador e a jogadora são os enxadristas. Tanto jogador e jogadora. Existem jogadores maravilhosos e jogadores maravilhosos, não importa. Mas é enxadrista. Infelizmente o nome não é maravilhoso. Em Portugal é xadrista, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas é para vocês terem noção de que existem esses termos, existem pessoas que estudam e analisam a história do xadrez, as estratégias e as técnicas que existem, uma série de estratégias e técnicas. Mas vamos passar para a parte mais interessante para um estudante de história, ou para um historiador, ou para uma pessoa que gosta muito de história, que eu sei que vocês gostam. Seguinte, esse enxadrismo, esse estudo sobre xadrez, já encontrou vários possíveis berços da origem do xadrez, ou do jogo que teria originado o xadrez. Já se tiveram uma ideia desses berços que poderia ter sido o Egito Antigo, que poderia ter sido a China dinástica, mas atualmente é mais aceito que o jogo de xadrez tenha se originado de um outro jogo que teria origem na Índia. Esse jogo se chamaria, Chaturanga. Desculpa, senhoras e senhores, mas meu hindu não é maravilhoso, então vou ficar com Chaturanga, tá bom? É um jogo que de início tem algumas diferenças do xadrez, mas a ideia básica é mais ou menos igual ao do xadrez, e por isso que muitos estudiosos concluem que esse teria sido o jogo que originou o xadrez. Bem, algumas diferenças do Chaturanga, por exemplo, é o próprio nome das peças, mas isso faz sentido porque cada localidade vai ter um nome diferente. Mas algumas peças tinham nomes e significados completamente diferentes e simbologias completamente diferentes. Por exemplo, esse daqui que chamamos de bispo hoje em dia, no Chaturanga, na verdade era o elefante. Existia também o que chamamos hoje em dia de rainha. Mas no Chaturanga, na verdade, nada mais era do que o primeiro-ministro. Ou seja, existia um rei, um primeiro-ministro, um par de elefantes, um par de um par de cavalos, um par de elefantes e um par de torres. E os peões. Outra diferença do Chaturanga para o xadrez era o fato que algumas peças eram bem mais limitadas do que hoje em dia. Os peões, que seriam os peões do Chaturanga, eles não podem fazer o que um peão hoje em dia pode, escolher ir, andar seu primeiro movimento ser uma casa ou duas. Hoje em dia podemos escolher se nosso primeiro movimento do nosso peão vai ser uma ou duas casas. Naquele jogo Chaturanga, só se podia andar uma. O primeiro-ministro, ele não poderia fazer o que a rainha faz, que só falta sair do tabuleiro. No caso, o primeiro-ministro só podia andar em diagonal, e uma casa em diagonal. Interessante, não? O bispo, que na verdade no Chaturanga nada mais era do que um elefante, só poderia andar duas casas em diagonal. Ou seja, algumas peças tinham limitações comparando com as mesmas peças equivalentes de hoje em dia. Outra diferença é que o próprio tabuleiro era monocromático, então não tinha esse negócio de preto e branco, preto e branco, preto e branco, branco e preto, preto e branco. Então tinha um efeito visual bem diferente também. Mas a ideia central, a essência e a estrutura era a mesma, tirando só o nome também, que é Chaturanga.
Mas entender que ele é da Índia não é o suficiente para compreender como ele chegou até a Europa e como ele depois se globalizou. Bem, teoricamente conta-se esses estudos enxadristas que depois de um tempo a cultura persa se apropriou desse jogo, modificando algumas características, modificando também os nomes e algumas termos, algumas coisas. Então percebam aqui que ocorreu uma transição da Índia para o Império Persa, mas posteriormente esse jogo foi sendo apropriado pela cultura islâmica, que é mais ou menos, está ocorrendo em uma parcela desse Império Persa, está ocorrendo um crescimento desse islamismo, ou seja, mais ou menos no século 7 depois de Cristo. Então percebam aqui que a cultura islâmica também se apropria, modificando algumas características também. E assim o processo sucessivamente vai indo até chegar, se não me engano, na Península Ibérica. É claro que o xadrez que conhecemos hoje em dia data, assim, tipo, sua formação mesmo de 1200. Mas aí, nesse 1200 é que começa a criar algumas regras que existem até chegar em 1400 e alguma coisa, que aí fica no formato que conhecemos como xadrez. Esse tabuleirozinho aqui maravilhoso, preto e branco, com 16 peças de um lado, 16 do outro, a rainha, rei, cavalo, bispo e torre. Com as possibilidades de movimentos também, que também foram sendo modificadas no decorrer do tempo. Mas é mais ou menos no século XV, então, que o xadrez que conhecemos passa a ter essa cara. Mas o que eu quero entrar em questão aqui nesse momento é retornar um pouco para o passado. Eu não sintonizei vocês bem. O Chaturanga, que seria o jogo em si, na Índia, assim, que foi criado, dataria mais ou menos do século VI a.C. Só para vocês terem uma noção. Ele foi apropriado pelo Império Persa e depois, posteriormente, pelo pela cultura islâmica, mais ou menos no século VII depois de Cristo. E posteriormente foi caminhando até chegar no século XV, no formato que nós conhecemos. Quero que vocês entendam também uma outra questão. O Chaturanga teria originado uma série de outras versões de xadrez, que são mais conhecidas regionalmente, como o xadrez chinês, que tem uma série de outros jogos muito parecidos com o xadrez que conhecemos, porque eles, na verdade, originaram do mesmo jogo, que é o Chaturanga. A questão aqui que eu quero que vocês entendam que não é que o xadrez ocidental, esse xadrez que conhecemos, europeu, é melhor do que os outros, não é isso. É que o contexto em que esse jogo de xadrez estava inserido historicamente possibilitou ele a se globalizar de forma mais fácil do que os outros e se institucionalizar como um grande jogo. Mas na verdade, se vocês forem ver, eu estou até baixando alguns aplicativos relacionados a esses vários outros jogos de xadrez. Se vocês forem ver, muitos deles são iguais quase ao xadrez que conhecemos, mudando algumas características, algumas peças, mas com apropriações regionais. Esse jogo de xadrez é interessante perceber essa transição e perceber que em cada sociedade que ele era introduzido estava sendo modificado, estava sendo apropriado algumas coisas, mas estavam sendo modificadas algumas outras. Como, por exemplo, nós colocarmos uma rainha ou rei, fazia total sentido na nossa sociedade. Se a gente perceber, ou um bispo naquela sociedade europeia de 1500, um bispo, uma rainha, um rei, fazia sentido naquele momento. Mas no Chaturanga fazia muito mais sentido deixar um Raja, que seria o equivalente ao rei, e um primeiro-ministro, e os elefantes no lugar dos bispos. Então percebam que essas apropriações vão acontecendo de acordo com a sociedade em que esse objeto está sendo inserido, não exatamente esse, mas o xadrez em si está sendo inserido.
E agora, para finalizar a nossa história, nosso vídeo, quero contar a historinha, uma das histórias mais conhecidas sobre a origem do xadrez, ou melhor, do chaturanga. Conta-se que existia um sábio, Brahmani, que foi convocado por um rajá. Esse rajá tinha perdido o filho recentemente numa batalha e estava frustrado e queria encontrar alguma coisa para se distrair. Então, o sábio foi convocado. Nisso, esse sábio, Brahmani, criou o jogo que chamamos hoje de chaturanga. E deu para o rajá. O rajá jogou e descobriu que era um jogo maravilhoso e realmente conseguia trazer uma paz espiritual para ele. Então convocou de novo esse Brahmani para conversar, esse sábio, para agradecer e presenteá-lo com alguma coisa. Ele disse: grande sábio, muito obrigado pelo seu jogo e quero te presentear de alguma forma. Você pode pedir o que quiser, porque eu sou eu tenho poderes, eu sou um rei, ponto. Eu sou um nobre e tenho poderes. O sábio disse: então, olhem bem para esse tabuleiro. O sábio falou o seguinte: você me dá 1 grão de trigo na primeira casa. Posteriormente, na segunda, você multiplica para 2. Posteriormente, na terceira, para 4. Posteriormente, na quarta, para 8. E isso até chegar na 74ª casa. Somando depois tudo que tem em cada uma das casas. Inicialmente, pelo rajá ter ouvido que dava 1 grãozinho de trigo aqui e 2 aqui, ele achou ridículo. É claro que eu vou poder dar isso, seu tolo, por que não pediu algo melhor? Mas depois, fazendo as contas, o grande nobre descobriu que não tinha trigo suficiente para dar, porque era muito trigo que se precisaria dar. Moral da história: ele chamou o sábio de volta e disse: você tinha razão, realmente eu não tenho condições de pagar o que você quer. Você pediu mais do que eu podia dar. E, se eu não me engano, ele transformou esse sábio em um primeiro-ministro, equivalente a primeiro-ministro, chassi ou alguma coisa assim, dele. Essa história se passa no livro do Mahabharata, O Homem que Calculava. Isso, na verdade, é uma mitologia. Se diz muito que, na verdade, não aconteceu nada disso. Mas é interessante vocês saberem dessa historinha. Existe também uma outra historinha que fala da criação do xadrez, só que não faz muito sentido, que é que teria sido originado na época da Guerra de Troia. E não faz muito sentido, nem um pouco. E existe também uma outra versão de uma mitologia do xadrez, da origem do xadrez, que na verdade essa realmente foi uma reapropriação europeia dessa cultura oriental. E aí foi criada a ideia de que o deus Marte, o deus romano da guerra, teria criado o xadrez, inspirado numa musa dríade, numa musa, não importa. Mas isso, na verdade, foi criado em 1700 e pouco por um cara que era apaixonado pelo xadrez. Eu só quero que vocês então percebam aqui que até mesmo um jogo de xadrez pode ter muita história escondida dentro dele. Não, eu acho que isso é importante para vocês. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.